Olá, meus amigos. É com muito prazer que estamos aqui, mais uma vez, dando continuidade a esse trabalho da Casa Fake de divulgação virtual de temas doutrinários do Evangelho de Jesus. Aqui temos por hábito fazer uma prece antes de qualquer atividade. Então, eu estou convidando a todos para nos prepararmos. Vamos então respirar profundamente, dar atenção à nossa respiração, acalmá-la através de vários momentos tranquilos. Vamos acalmar nossos corações, elevando nossos pensamentos, concentrando-nos no alto, no Pai Celestial, Criador, em Jesus. E vamos conectar-nos com todos esses amigos espirituais. Que a paz e o amor de Jesus nos envolvam a todos. Graças a Deus. Pai amado, que nos demonstra a tua infinita bondade, amor, justiça, misericórdia. Amado Mestre Jesus, nosso guia maior a nível de planeta Terra, nosso governador, nosso irmão que nos ampara, que nos inspira, que nos dá todo o suporte de que necessitamos sempre. Amigos espirituais, nossos guias protetores, neste momento pedimos as vossas bênçãos e onde quer que estejamos, que recebamos as melhores energias, tranquilizantes, curativas, aquelas de que necessitamos mais, para que possamos refletir sobre o assunto de que vamos falar hoje. E é com esse sentimento de confiança, de muita esperança em nossos corações, de alegria mesmo por esses momentos valiosos que teremos, que em nome de toda a espiritualidade, em nome de José, mentor espiritual da Fake, em nome de Jesus, pedimos a permissão para iniciar nossos trabalhos e damos todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, meus irmãos, estarmos aqui, nos dando essa oportunidade, não é verdade? E hoje nós vamos abordar a questão das desigualdades. Nesse momento tão difícil por que passamos, de tanto sofrimento, dificuldades, tristezas, perdas, nós vamos falar sobre as desigualdades. As sociais, as desigualdades culturais, intelectuais, as desigualdades econômicas. E nós começamos com uma das máximas de Jesus, aquelas frases lapidares que diziam tanto com tão poucas palavras. Há muitas moradas na casa do Pai. O que Jesus queria nos dizer com isso? O que seria a casa do Pai dita por Jesus? Ora, é o universo, esse universo infinito que nós, através da tecnologia, já percebemos que ele é infindável. E as moradas, que há muitas, como Jesus nos dizia, nesse universo? Moradas é onde moramos, onde estamos. Quem? Nós, espíritos, os filhos do Pai. Então, essas moradas são os corpos celestes, os planetas, as estrelas, os satélites e tantos outros corpos, moradas dos espíritos. Há muitas. A nossa morada é o planeta Terra, não é? E Allan Kardec
quando sistematizou a doutrina espírita, ou seja, tornou os ensinamentos que Jesus nos trouxe através de alegorias, através de fórmulas criadas por ele, sabiamente, Allan Kardec teve o papel fantástico, esse eminente espírito, de facilitar esse entendimento para nós. E com a ajuda dos espíritos superiores, para que nós pudéssemos compreender melhor, assim, o nível evolutivo dessas tantas milhões de moradas, ele as classificou em 5 categorias. A primeira, a mais inferior, mundos primitivos, mundos que recebem aqueles espíritos recém-saídos da animalidade. Um mundo ainda onde predomina a brutalidade, a ignorância, onde predomina o mal, a falta total de qualquer tipo de critério. Logo acima desse primeiro degrau, para o segundo, temos os mundos de provas e de expiações, onde o mal predomina sobre o bem. Logo a seguir, no terceiro patamar, nós temos os mundos de regeneração. Muitos pensam que o mundo de regeneração já é um mundo fantástico, maravilhoso. Ainda não. É o mundo para onde vão ou estão aqueles espíritos que já estão buscando o bem, já se conscientizaram da importância e da necessidade do bem, da evolução. Então, aqueles espíritos que estão se esforçando, pensando em aprenderem a melhorar. No quarto degrau, temos os mundos ditosos ou felizes. Nesses mundos, o bem sobrepuja o mal. Esses já são felizes, esses mundos. E por último, no topo da montanha, vamos dizer assim, de uma forma alegórica também, temos os mundos celestes. Nesses mundos, o bem reina soberanamente. E o nosso mundo, a nossa Terra, em que patamar se encontra? No segundo degrauzinho ainda. A Terra é um mundo de expiações e de provas. Um mundo ainda muito primário. Não é mais primitivo, mas ainda é primário. Um mundo muito heterogêneo, muito desigual. Tanto a nível material, é o assunto principal de que vamos falar hoje, como nós vemos, né, desigualdades, e a nível moral e espiritual também. Então, são muitas, são gritantes as diferenças aqui no nosso planeta Terra, especialmente as diferenças sociais e econômicas. Nós vemos criaturas sãs, saudáveis, perfeitas ali, né, fisicamente, e outras tão doentes, tão deformadas, com síndromes teratológicas terríveis. Como assim? Vemos aqueles que já são bons e aqueles tão perversos e maus. Vemos aqueles super inteligentes, gênios, e outros também aqui tão limitados, imbecis, como se fala nessa classificação, idiotas. Vemos aqueles ricos, ricaços, e outros pobres, miseráveis, que não têm o que comer nem onde morar. E quantas vezes nos perguntamos, por que isso? Onde a justiça? Como? Ora, nós sabemos que Deus é soberanamente bom e justo. É a inteligência suprema que tudo criou. Deus é o nosso Pai, Criador de tudo, que tem infinito amor e misericórdia,
que demonstra para nós o seu trabalho incessante para a felicidade, o bem-estar, o progresso da sua criação, das suas criaturas, dos seus filhos, que somos nós. Há uma frase popular que mostra perfeitamente essa equanimidade de Deus, essa beleza de Deus. O sol brilha para todos, não é? O sol ilumina todos, desculpem, justos e injustos. Então Deus não concedeu superioridade natural a nenhum dos seus filhos, nem pela morte, nem pelo nascimento. Mas como assim? Como podemos entender isto? Nós já sabemos que fomos criados por Deus, todos, claro, criados da mesma forma. Partimos todos do mesmo ponto, simples e ignorantes. Ou seja, a largada inicial foi a mesma para todos nós. Só que tem uma grande diferença, um detalhe importante. Nós não fomos criados todos ao mesmo tempo. Fomos criados em épocas, em momentos diferentes. Sim, porque Deus, Ele não para de criar. Deus é vida, é amor. Deus cria incessantemente. A todo instante se desprendem de Deus átomos sementes, pulsos divinos, começando a sua caminhada. Então, temos idades siderais diferentes. Se nós levantarmos o véu do tempo, tomaremos ciência de que todos nós já percorremos uma caminhada multimilenar. Alguns um pouco mais curta, outros um pouco mais longa. Então, do átomo semente ou mônadas até o dia de hoje, nessa caminhada individual, e depois até de hoje, do presente para o futuro, daqui a milhões de anos, até a angelitude, cada um de nós está num local determinado desse caminho. A doutrina espírita, ela explica tudo isso muito bem. E por que eu digo muito bem? Porque ela se baseia exatamente no Evangelho de Jesus. E Jesus nos apresentou as leis. Que leis? As leis divinas, as leis cósmicas criadas por Deus. As leis que vigem em toda a criação, em todo o universo. Tudo está submetido a essas leis. Todos nós, espíritos, também submetidos, subordinados às leis universais. A primeira delas seria o progresso, não é? Tudo evolui. A Terra de hoje não é mais a Terra de milhões ou bilhões de anos atrás. De forma que, do átomo semente, entrando no reino mineral, depois no reino vegetal, no reino animal e, por último, como estamos hoje, no reino hominal, o progresso se faz presente todo o tempo. E como ele acontece? Durante milhões ou bilhões, não sabemos bem ainda, de anos. E ele acontece através das reencarnações também. Ora estamos no plano astral, espiritual, outras vezes no plano físico. As reencarnações são as vidas sucessivas na matéria. E seguindo nesse processo, quando chegamos à condição de assumirmos, de conquistarmos, melhor dizendo, que tudo é conquista nossa, o livre-arbítrio, nós temos então a possibilidade de escolher a nossa caminhada. As nossas escolhas serão nossas. Que bom! Mas, ao mesmo tempo,
da conquista do livre-arbítrio, passamos a ficar subordinados à lei de causa e efeito. É perfeito isso. Livre-arbítrio e causa e efeito estão intimamente relacionados. Vai depender das minhas escolhas o que eu vou colher. É plantio e colheita. E Jesus dizia, a semeadura é livre, ou seja, eu posso escolher o que eu quiser plantar ou fazer, mas a colheita é obrigatória. Colherei o fruto do que eu plantei, da semente correspondente a que eu plantei. Veja, numa só frase Jesus abordou essas duas leis fantásticas, divinas, livre-arbítrio e causa e efeito. Ele também nos dizia, a cada um será dado segundo suas obras. É assim que ele falava, de uma forma metafórica, não é? Então, aqui na nossa Terra, um planeta ainda primitivo, existem muitas desigualdades, sim. A Terra é um planeta muito heterogêneo, né? E chegamos a uma conclusão de que nós, seres, ou seja, espíritos imortais, estamos destinados à perfeição, do bruto ao anjo. Cada qual de nós está num estágio de evolução correspondente à sua idade sideral e também ao aproveitamento que nós tivemos das experiências evolutivas, das experiências reencarnatórias, as vidas sucessivas na matéria. Meus irmãos, eu fico aqui a pensar, seria muito difícil, eu digo mais, seria impossível mesmo nós aceitarmos ou entendermos essas tantas desigualdades existentes no planeta Terra se nós não considerássemos, não tivéssemos olhos para ver o passado. Se nós só olhássemos o presente, a vida atual, ficaríamos inconformados e revoltados. Mas se compreendermos, considerarmos as reencarnações, o passado, o livre-arbítrio, as nossas escolhas, aí nós vamos compreender melhor o resultado de tudo isso até hoje. Ou seja, essas muitas e muitas diferenças sociais, culturais, econômicas, não é verdade? Até nos países mesmo mais evoluídos, considerados ricos, há sim miséria, pobreza e fome. Nos Estados Unidos existem favelas, ou o nome que se quiser dar. Na própria Alemanha, um mundo tecnologicamente tão evoluído, eu tive assim a graça de poder visitar a Alemanha há 2 anos atrás, mais ou menos, menos de 6 meses antes de começar a pandemia. Fui lá ver uma neta que estava estudando. E eu fiquei muito impressionada de ver pedintes, pessoas sentadas no chão, muito pobres, naquelas vias, naqueles centros comerciais imensos, muito bonitos, em Frankfurt e em outras capitais, pedindo esmola, pedindo dinheiro, deitados no chão. No próprio Reino Unido também existe pobreza, miséria. E ainda há aqueles nossos irmãos, filhos de Deus, vejam só, filhos do mesmo Pai, criados da mesma forma, que foram banidos, metralhados, banidos dos seus países de origem e tiveram que fugir. São os chamados migrantes refugiados e que saíram
estão por aí, nós sabemos disso, a mídia nos mostra, buscando algum país que os aceite, algum lugarzinho onde eles possam se fixar sem levarem nada. E quantos morrem a caminho? Vejam, numa utopia tão grande, um momento de tanta evolução por que passamos, o ápice das descobertas científicas, das conquistas tecnológicas, nós não termos ainda o entendimento de que aquela terra, aquele país não é nosso, não nos pertence. Não podemos dizer fora daqui, mas dizemos. Então, o fato é que a miséria, o abandono, a fome, as doenças, que são tantas, as epidemias, as pandemias, resumidamente, a pobreza aumentam cada vez mais na Terra. Apesar de todas as conquistas tecnológicas. É que a transição está acontecendo no nosso planeta. Nosso planeta está em processo de mudança evolutiva, passando de um planeta de provas e de expiações para um planeta de regeneração. Isso não acontece de uma hora para outra. Na natureza, tudo é muito devagar. Tudo acontece com muita disciplina e sequência, porque é regido, por Deus. Então, esse processo de transição planetária será demorado, mas nós já estamos entrando no ápice dele. Demorará décadas, séculos, não sabemos. É como uma grande onda que vai subindo e depois com o tempo desce. Mas demora. Uma mostragem clara, um sinal evidente de que já estamos nesse processo transitório é essa pandemia da Covid-19. É um momento que nos leva a tanta turbulência, uma turbulência extrema, não é? De muitas revoluções internas e externas, de muita inversão de valores, de coisas que nós pensamos, como é possível isso estar acontecendo? Como pode? De nos levar ao espanto. Ficamos chocados com tanta coisa. Essa pandemia, trazendo tanta desgraça, tanto sofrimento, tanto medo, não é? Tantas perdas, tanto desemprego, tantas dificuldades de toda a ordem, ela expôs, ela escancarou as desigualdades sociais. As desigualdades, sobretudo, socioeconômicas. Não só no nosso Brasil, estamos testemunhando isso cada vez pior, a angústia, a dúvida passa por todos nós, não é verdade? E no planeta todo também. Em toda a Europa, em toda a Ásia, a África, está sendo assim. As mortes continuam acontecendo pela fome também, porque a pobreza aumenta cada vez mais no mundo. Organizações mundiais como a ONU, a Oxfam Internacional, que é muito conceituada, é uma organização britânica, não oficial, mas é britânica, que atua em dezenas de países pelo mundo, constataram, no ano de 2020, conforme previram, que as mortes por fome seriam em maior número do que as mortes pela Covid. Neste ano não sabemos, porque a pandemia agora está muito mais acirrada, não é? Mas, no ano de 2020, foram constatadas, pasmem, 270 milhões
de irmãos nossos que morreram por inanição, por fome. 80% a mais do que no ano anterior, em 2019. E nós, se formos buscar notícias na mídia, vamos ver. Na Índia, no Sudão, na África do Sul, na Nigéria, no Iêmen, em alguns países da América Central, aqui no próprio Brasil. As pessoas estão carentes de qualquer tipo de alimento diário, morrendo de fome. Então, a Terra é um planeta, como podemos perceber, ainda muito atrasado. Um planeta onde falta muito a fraternidade, onde falta a empatia, em cada um se colocar no lugar do outro. Nós muitas vezes não conseguimos perceber isso. A falta de amor. No entanto, predomina o que ainda aqui? Como nos planetas de expiações e provas? Predomina o mal. O mal que faz imperar o ego, o egoísmo, que nós trazemos lá da animalidade e que continuamos ainda como sendo a maior chaga da sociedade, o maior empecilho para a evolução. É o egoísmo, é o orgulho, a ganância, aquela ganância de ter apego às coisas materiais. As pessoas, nós queremos ter e ter. Apego ao dinheiro, apego ao poder. Como as pessoas desejam ter poder, ter fama, viver no luxo, ter posse, é o ter. A criatura fica sempre querendo ter e ter. A Terra funciona dessa forma ainda. E por isso a Terra é um grande educandário. É uma verdadeira escola de educação espiritual. Ainda estamos na fase predominantemente de expiações e de provas. O que seria expiação? É quando nós estamos expurgando as máculas, as mazelas, as nódoas, as sujeiras, podemos falar até assim de uma forma mais chula, que nós mesmos imprimimos na nossa intimidade, devido ao mau uso do livre-arbítrio, fazendo mal, causando prejuízos, não só alheios, como a nós próprios. Então, pela lei de causa e efeito, nós criamos problemas, dificuldades para nós, que precisamos nos desvencilhar delas. Expiar significa limpar. Há pessoas que acham que a expiação é algo terrível, sofrido, que nada bem-vinda. Depende de como nós encaramos a expiação, porque ela pode ser mais ou menos sofrida, dependendo do entendimento, da proposta da expiação. Se nós percebermos que ela é necessária, que é um benefício para nós, porque nós espíritos não podemos continuar com essa carga insidiosa que nós acabamos imprimindo quando fazemos o mal, usamos mal o livre-arbítrio. Nós precisamos nos livrar delas. Então, expiar significa se limpar, quitar débitos. Podemos então compreender isso melhor e passar pelas expiações de forma menos dolorida. E a prova? O que seriam as provas? É quando Deus nos concede a possibilidade de nos testar, de testar o nosso aprendizado, de testar as nossas mudanças para melhor. Aí estamos em prova. É que nem na escola tradicional. Afinal, nós estamos numa escola também, que é a escola da vida, não é? Então, as provas de que hoje vamos abordar um pouquinho serão as provas da riqueza e da pobreza, já que estamos falando nessas diferenças econômicas, né?
que estão devastando o mundo. Então, a prova da riqueza e da pobreza são ambas muito difíceis de serem passadas. É verdade. A pobreza pode nos levar à revolta, ao inconformismo e sairmos por aí praticando crimes e outras coisas, como nós percebemos. Mas a pobreza também pode nos levar à resignação, à paciência, à humildade, a nos dobrarmos. Quem sabe quem esteja passando por aí, quem sabe porque as probabilidades são muito grandes, nós não podemos bater o martelo em nada. Mas por que não seria uma possibilidade de quem foi arrogante, orgulhoso, prepotente, agora ter a condição na pobreza de exercitar a humildade, passar por dificuldades? É a prova da porta estreita, como Jesus nos falava. A porta estreita, ela é escura. Para passar numa porta estreita é difícil. Mas depois nós nos libertamos de muita coisa. Já a riqueza, essa é bem mais difícil, apesar de muitos acharem que é melhor, eu queria ser rico. Não, os espíritos mais evoluídos que estiveram aqui entre nós optaram pela pobreza, porque já sabem que a riqueza é um meio de experimentar a criatura a nível moral. A riqueza nos leva às tentações da matéria, incita a criatura aos excessos. E aí ela então começa a exorbitar novamente o egoísmo, o orgulho, achando que a riqueza é poder, as facilidades da vida, né? A sensualidade, a arrogância. Então Jesus dizia que a prova da riqueza é a porta larga, que ela é larga e luzidia, ela é atraente. Ela nos faculta os prazeres materiais, que na verdade são falsos prazeres. Então ela é muito mais difícil de ser vencida, a prova da riqueza. São poucos aqueles muito ricos que usam essa riqueza para bons propósitos, que percebem que já tendo o necessário para eles, o conforto deles, que se conquistaram aquilo com o seu trabalho, para que mais? Para que precisa de 50 camisas, 50 sapatos, se ele só tem 2 pés? Para que precisa de várias mansões em vários países do mundo? Então, o que ele opta sabiamente, mostrando já que está vencendo, que está sendo experimentado e vencido moralmente, ele opta usar aquela sua fortuna em bens para o próximo, criando indústrias, criando formas de aumento de empregos, de pessoas que trabalhem para poder gerir as suas famílias. Para as pesquisas científicas, imaginem a fortuna que se gasta para se pesquisar, encontrar uma vacina como essa, que nós estamos agora. Quantos milhões e bilhões de dinheiro? Então, meus irmãos, essa crise por que estamos passando agora, alterando totalmente a nossa vida, essa crise que parou, literalmente, o planeta Terra, esse afastamento social, essa necessidade de termos que ficar em casa, isso se nós formos disciplinados e cumprirmos as orientações da ciência, não é? Das autoridades sanitárias. Isso nos facultou oportunidades de convivência maior com a nossa família, com o nosso núcleo familiar. Nos facultou, na verdade, muitas reflexões. E já se percebe que muitas pessoas estão refletindo, que estão mudando, estão começando a perceber que os bens materiais, esses bens que são afinal a causa de tanta cobiça da humanidade, eles são transitórios, temporários,
Porque tudo que é material se transforma em pó um dia. Tudo que é material acaba, se deteriora com o tempo. Aquela casa que você quer arrumar tanto, comprar tantas coisas para lá para dentro, ela pode ser até uma mansão, vai se deteriorar. O carro, seja ele de que modelo for, o iate, o jatinho, as joias e os títulos também que a pessoa cobiça tanto, o poder, não é? A fama, a beleza física, tudo isso acaba, é temporário. Até o nosso corpo físico, ele vai morrer um dia. Não tem como, ele é material. E nesse momento da morte, nós, que na verdade somos os espíritos imortais, teremos que abandonar esse corpo e partirmos para o nosso verdadeiro lar, que é a espiritualidade. Então nós não somos donos de nada. Não somos donos de nada. Só levaremos daqui da terra os bens espirituais, aqueles que nós conquistamos através da convivência amiga e fraterna, através do esforço, do trabalho, através da dignidade. Resumidamente, através do amor. E quem ama é pacífico, é manso, como nos dizia Jesus, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Quem ama pratica a honestidade, a empatia. Quem ama cultiva qualidades morais. Esses são bens que ninguém vai tirar de nós. Esses são bens imperecíveis, que não morrem, que partirão conosco e eles serão de muito valor para nós na espiritualidade. Os bens espirituais, esses sim, são a nossa verdadeira propriedade. Então, meus irmãos, é hora de nós aproveitarmos essa pandemia, essa reclusão, tirarmos proveito de todo esse sofrimento, de todas essas dificuldades, porque todos passamos. É hora de despertar. A Terra está entrando nesse processo de turbulência, de transição planetária. A regeneração nos acena, nos aguarda. Sim, mas para isso nós precisamos ainda de muito esforço, de muito trabalho, trabalho interior. Precisamos mudar. Mudar o quê? A nossa escala de valores. Percebendo que os verdadeiros bens são os bens espirituais. Esses nunca se acabam. Eles compõem de fato a nossa verdadeira e intransferível propriedade. Jesus já deu esse ensinamento para nós desde o seu nascimento, na pobreza, na simplicidade. Gandhi, Francisco de Assis, o que eles acumularam de bens, de comandos? Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, o nosso Chico Xavier, tão simples e humilde. E, no entanto, eles deixaram para nós um legado enorme de bons exemplos. Esses serão lembrados por décadas e décadas. Jesus lembrado sempre. E eles nunca cobiçaram poder, dinheiro, posses. E nós terminamos aqui com uma frase que eu conheci agora há poucos dias e achei fantástica para nós. E ela diz o seguinte: nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada. E no meio do intervalo entre a vida e a morte, brigamos tanto por aquilo que não trouxemos e que não levaremos. Eu tenho refletido muito sobre isso.
E convido vocês a refletirem também, a entenderem a razão real das desigualdades, que está afinal em cada um de nós, no ser humano. Precisamos mudar. Graças a Deus. Obrigada. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento, elevando nossos pensamentos com muita gratidão ao Pai. Obrigada, Pai amado. Obrigada, Jesus. Obrigada, benfeitores, amigos espirituais, que nos acodem, que nos amparam nesses momentos tão difíceis por que passamos, sempre nos encorajando, nos levantando para o alto, nos curando, nos acalmando, em todos os momentos em que abrimos as portas para vocês, queridos amigos. Obrigada. Que cada um de nós que aqui está presente, seja qual for o lugar em que estejamos, que possamos receber a paz e a luz, as energias curativas, calmantes, tranquilizando nossos corações, oferecendo-nos coragem para seguir em frente, tranquilidade, ânimo, porque a evolução está sempre à nossa frente, convidando-nos a seguir. E que Jesus esteja sempre conosco. Graças a Deus. Obrigada. Até a próxima semana. Fiquem em paz.